Olá, estamos aqui novamente para continuar o nosso curso de econometria. Neste caso, nós vamos agora dar a ênfase no RStudio e no R e a instalação dos programas. Bom, então, o R é um software livre, nós comentamos com vocês nas aulas iniciais. Ele tem um uso bastante intenso na área de estatística, e econometria precisa bastante da estatística. Junto com o Python, o R e o Python são duas linguagens fantásticas, e vamos usar nessa nossa disciplina, nós vamos dar ênfase ao R. E uma das formas de você usar o R é usar o RStudio. O RStudio ele vai usar o R na base e vai facilitar que vocês coloquem os códigos, os scripts, de um modo organizado. Ele também tem uma fantástica vantagem, que é a elaboração de documentos do tipo Markdown. Então, nós vamos usar o RStudio. Eu já tenho aí materiais colocados nos meus links aí do RPubs, no site, e vários materiais onde eu uso o RStudio. E a gente tem, então, a intenção de que vocês fortaleçam no conhecimento dessa linguagem e, principalmente, usem para boas análises econométricas, ok? Existem outros softwares, depois nós vamos colocar para vocês aí outro software, que é o Blue Sky Statistics. São alternativas que vocês têm. Existe já um link, um vídeo que eu coloquei sobre o uso do Jupyter com o Google Colab. São abordagens para quem tem máquinas aí que não, ou não tem máquinas, não tem computadores aí rápidos o suficiente, ou que desejam trabalhar com ambiente de nuvem. Então, são abordagens, são alternativas que vocês possuem. Eu indico para vocês aqui uma bibliografia básica, tá certo? Principalmente aqui nesse nosso vídeo falando sobre o R e o RStudio. Então, eu indico esse material do Romero Gonzalez. É um material em espanhol, mas tem muita coisa no site deles, vale a pena olhar. O material do Colonesco eu recomendo fortemente. Ele faz uma aplicação do que tem no livro do Hill, do Principles of Econometrics. Vocês podem falar assim, mas ele está em inglês. Mas ele tem a opção de traduzir no Chrome. Então, aqui eu coloquei uma tela do meu Chrome, tá certo? Onde vocês têm, então, uma alternativa para lerem o livro do Colonesco, e ele tem aqui no item 1.1, ele fala sobre o RStudio. Nós teremos alguns slides parecidos aí para frente, mas eu gostaria de chamar a atenção que o livro é em inglês originalmente, mas ele está no formato Bookdown, e dentro então desse formato você tem como abrir no navegador e pedir para a tradução. No meu caso, eu usei o Google Chrome e pedi o tradutor do Google, mas você pode usar o navegador que você quiser, ok? Aqui mais um pouco de bibliografia. O livro do Farnsworth é um clássico na área de econometria em R. O livro do Rank é também, o Rank et al., né? É outro livro fantástico. Também ele está num formato HTML nesse site, e ele tem também a opção de você traduzir. Ele faz a replicação dos exercícios do Stock Watson. Então, são materiais aí legais que vocês podem usar. O livro do Reis, que eu já falei também antes em outros vídeos, ele é um livro em inglês. Esse aqui não tem como traduzir, mas ele tem a replicação dos exercícios do Woodridge, ok? O livro do Hill, que eu antes mencionei no slide anterior, que o Colonesco faz a réplica, é desse livro, ok? Aqui a tela, então, do livro do Rank
Também você consegue pedir a tradução, Econometrics with R. Você consegue pedir a tradução. No item 1.2 ele tem também essa introduçãozinha ao RStudio. Então, recomendo fortemente que vocês acessem esses materiais, peçam para fazer o translate, né, a tradução, e vocês vão conseguir ler tanto no notebook, quanto no tablet, quanto no celular. Então, eu acho a resolução muito boa, dá para fazer alguma coisa bem legal. Para quem tiver a fim de olhar, o material que eu escrevi sobre o Jupyter e o Google Colab, ele permite que você faça até no celular, tá certo? Usando o R do Google Colab e não exatamente precisando instalar o R no seu celular. Então, mas aqui nós vamos trabalhar com o RStudio. Então, vamos focar no RStudio. Então, os passos básicos são instalar o R. Eu preciso do R antes do RStudio. Eu vou instalar o R, eu vou instalar o RStudio depois do R, de modo que o RStudio vai localizar o R que está pré-instalado. E aí depois nós vamos passar para os pacotes, que são fundamentais para a boa análise. Então, a instalação do R, você vai entrar aqui nesse site do CRAN, que é o projeto original do R, oficial. E você vai, se você entrar aqui nesse link, ele deve apontar direto para a tela de download, tá? Onde você vai então clicar, vai baixar o arquivo de instalação e vai executar esse arquivo de instalação. Uma vez instalado, você vai encontrar essa tela aqui. Você vai abrir o arquivo, né, o programa do R. Essa é a tela inicial que deve indicar que tudo foi instalado perfeitamente. Se você tiver dúvida, você acessa aí novamente, assiste novamente o vídeo que a gente colocou aí no YouTube, ok? A mesma coisa nós teremos aqui para a instalação do RStudio, tá? Você também, no mesmo vídeo que eu coloquei ali no slide anterior, você vai então seguir as instruções, né? Aqui esse link, você vai apontar aqui, se você tiver com Windows, vai baixar esse arquivo, e essa versão é a versão livre. Funciona super bem a versão livre, a menos que você esteja em uma empresa, você vai conseguir resolver praticamente tudo com a versão livre. Uma vez aberto o RStudio, você tem essa tela inicial. Ela tem o que a gente pode dizer 4 áreas. Essa área aqui é onde ficam os scripts do seu projeto. Aqui o console, ele vai aparecer então os códigos, aqui aparece o código como script, aqui vai aparecer o código para você executar, é o lugar onde fica o cursor, tá certo? Aqui você tem o ambiente, né, onde vão aparecer os objetos, as funções, o histórico. Você tem a opção aqui, dentro do environment, você tem a opção legal aqui de import dataset. As funções carregadas vão estar aqui. Nessa outra janela você tem os arquivos que estão dentro do seu projeto, do seu diretório de trabalho, os plots, os pacotes e assim sucessivamente. Algumas dificuldades que a gente ressalta para vocês são que quando você estiver instalando o R, tome cuidado, porque cada nova instalação tem um caminho. Eles são instalados, o que eu diria, lado a lado, ou seja, cada versão vai ter o seu caminho, vai ser uma nova instalação. Então, é natural que ao longo de algum tempo você tenha 3, 4, 5, 8 versões diferentes de R, o que não acontece com o RStudio. O RStudio ele é uma versão sobreposta à outra. E o RStudio vai tentar buscar a última versão do R. Por que que você pode querer ficar com mais de uma versão de R?
porque às vezes o pacote roda bem em uma versão e não roda bem na outra versão. Então, às vezes, você vai pedir para o RStudio redirecionar para uma versão específica de R que você deseja, ok? Mas, a rigor, trabalhe com a última versão, sempre a mais atualizada, que você vai ter mais chance de que dê tudo certo. Então, a gente tem a alternativa de trabalhar diretamente no R, ou trabalhar com o R usando o RStudio, ou ainda trabalhar com o R usando o Blue Sky Statistics, ou ainda podemos pensar usando um emulador, emulando o R dentro de outro software, como o Gretel, eViews, Stata, SPSS, SAS, etc. Praticamente todos os grandes softwares hoje usam emuladores para chamar o R se for necessário, né? Então, você pode trabalhar com Python dentro do R, assim como você pode puxar o R no Python, né? Então, você consegue trabalhar com eViews e puxar rotinas do R. Então, você tem hoje um interrelacionamento muito grande entre os diferentes softwares, e aí cabe a você achar qual que é o melhor para você. Bom, depois que você instalou o RStudio, tanto o R como o RStudio, você vai precisar de pacotes. Vocês precisam entender que o RStudio nada mais é do que um ambiente que vai se tornar mais amigável o trabalho com o R. Então, precisa de pacotes. O que eu recomendo é você instalar os pacotes pelo RStudio, tá ok? Mas, como a gente entende que várias pessoas preferem trabalhar com o R mesmo, nativo, então é por isso que essa instrução, às vezes, fala alguma coisa com mais detalhe para o R. Mas você vai instalar, você vai precisar de pacotes, você vai precisar conhecer os pacotes. Aqui a gente tem uma lista legal para econometria, né, o Task View de econometria, no site básico do CRAN. E dentro do R, se você estiver no R nativo, você vai procurar pacotes, você vai ter que escolher um espelho, tá certo? Para poder indicar ao R onde ele vai buscar os pacotes. E aí, depois disso, você vai conseguir carregar o pacote. Para escolher o espelho, então, você vai aqui, pacotes, escolher o espelho, é o mirror. Eu costumo escolher o Brasil, São Paulo. Aqui essa é uma imagem antiga. Neste caso aqui eu estava com a versão 3.3.2, mas se você tiver com a versão 4.0.2, ele vai aparecer aqui Brasil PR, Brasil SP2, ele aparece várias outras opções. A opção de São Paulo eu acho bem interessante, porque eu estou em Campo Grande, então a minha ligação por internet costuma ser interessante, uma ligação rápida aqui com São Paulo. Tá? Não quer dizer que você não possa escolher a China, a Austrália, qualquer outro lugar. Depende mais da sua conexão, de onde ele vai puxar os pacotes. Então, já tem alguns que já vêm na instalação base, tanto do R como do RStudio, e você não precisa instalar, e outros, a maior parte, você tem que instalar, tá certo? Então, uma vez que você escolheu o Mirror, você pode vir aqui em pacotes, instalar, carregar o pacote, ou carregar o dataset, por exemplo, é o nome de um pacote, o datasets, ele já vem dentro do R, né? Você pode escolher qualquer um para você carregar. Esse é só uma ilustração. Eu, pessoalmente, não uso o R aqui, o RGui, tá certo? Eu prefiro usar o RStudio, por isso eu dou mais ênfase lá para o RStudio. Então, aqui uma tela do Task View de Econometrics, mantido pelo professor Zeileis, e você tem aqui vários nomes de pacotes, tá certo? A lista cresce cada vez mais. Você tem vários pacotes para várias finalidades, e
vários pacotes também para a mesma finalidade. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, tentar entender qual que é o pacote que te agrada mais. Então, por exemplo, você quer fazer um qqplot, você tem vários pacotes para fazer o qqplot. Então, aí você tem que escolher qual que dá um visual que é mais do seu agrado. Bom, vou parar por aqui com o console R e vou continuar com o RStudio, porque a nossa ênfase vai ser o curso todo com o RStudio. Então, aqui as janelas, a gente já falou das janelas do RStudio, tá certo? Onde vamos ter aqui pacotes, onde nós temos funções. E para você escolher o espelho, no caso, você vai aqui em Tools, Global Options, Tools, Global Options. Dentro de Global Options, você vai escolher aqui Packages, tá? Essa seta está em Packages. E aqui vai aparecer a opção para você escolher o Mirror, o espelho dentro do RStudio. Eu costumo escolher ou Paraná ou SP2, que são menos congestionados, tá? Uma vez que você escolheu o Mirror, eu recomendo quer dizer, existem outras formas, mas eu recomendo. Existem N formas de você trabalhar com o RStudio. Eu prefiro criar um novo projeto. File, New Project. Por quê? Porque ali eu vou colocar, naquele novo projeto, é um diretório, é uma pasta do seu Drive, onde você vai ter todos os arquivos ali dentro. Então, eu prefiro ter uma pasta de trabalho, onde ali eu vou ter o script, ali eu vou ter documentos, ali eu vou ter os dados, e assim fica mais fácil de organizar o meu projeto. Essa é a ideia do projeto, tá? Então, File, New Project, ele vai abrir uma janela. Então, ele abre essa janela onde você pode escolher um novo diretório, um diretório existente, uma versão de controle. Eu trabalho muito com essas duas aqui, o novo diretório ou um diretório existente. Se você já tiver a pasta, você pode simplesmente escolher aquela pasta, onde já tem alguma informação que você quer juntar ali. Ou o novo diretório. O novo diretório ele vai abrir uma nova janela, onde ele vai falar um projeto vazio, limpo, ou se você quer um pacote, criar um pacote, ou se você quiser criar uma aplicação Shiny. A aplicação Shiny é uma aplicação de web, vai te dar um ambiente para você criar alguns aplicativos funcionais interessantes. O Shiny Web é bem legal, o RStudio disponibiliza um ambiente onde você pode criar dashboards, você pode criar ferramentas práticas para o trabalho com econometria. Então, eu escolhi aqui o projeto vazio e eu escolhi aqui, então, o local onde eu quero este projeto. Neste caso, eu chamei aqui de disciplina econometria, material de aula, laboratório R, e pus o nome da pasta de primeiros passos. Você pode colocar o nome que você quiser e escolher o diretório onde você quiser, tá certo? Recomendo usar nomes práticos, nomes que você consiga encontrar novamente, porque depois essa pasta ela vai estar criada no seu Drive, você vai poder realizar buscas usando o Windows Explorer, por exemplo. Então, a gente vai, uma vez dado OK, o RStudio vai abrir a sua pasta de trabalho, criar a sua pasta de trabalho. Então, veja, dentro do diretório que eu especifiquei, ele criou uma pasta chamada Primeiros Passos, porque foi esse o nome que eu dei. Ele cria um arquivo com extensão rproj, ou seja, ele cria um arquivo para o projeto dentro dessa pasta. E você vai ter, então, um ambiente de trabalho agora. Você tem, então, o seu diretório daquele projeto. Ok?
A minha sugestão é colocar o seu dataset ali, naquela pasta. Então, você vai usar o Windows Explorer e coloca o seu arquivo. Se você estiver trabalhando com um Excel ou outro, você coloca dentro do diretório daquele que você criou, daquele projeto. Então, ele vai aparecer aqui e aí você vai ter mais facilidade, mais controle de onde estão os seus arquivos, de onde você vai chamar aquele dado, tá ok? Ainda não estamos no momento de manusear com o RStudio, tá certo? Então eu não vou chamar dados agora, mas eu farei isso em outros vídeos, nossos vídeos seguintes, para mostrar para vocês, tá certo? Uma vez que você já tem, então, os seus dados ali, a sugestão nossa é trabalhar sempre com um script. O script ele vai te permitir reproduzir posteriormente todas as rotinas, tá certo? Ou você trabalha com Markdown, com R Markdown, ou o script. Eu prefiro o script primeiro e depois o R Markdown. O R Markdown ele vai te permitir fazer um documento com o script dentro. Você tem outras opções, eu deixei alguns vídeos no YouTube, onde a gente faz o uso do Jupyter Notebook para rodar R, para rodar script do R. O Jupyter Notebook ele permite algo parecido com o Markdown, no sentido de que ele permite que você tenha textos e script juntos, e código. O Jupyter também dentro do Google Colab também funciona muito bem para quem quiser trabalhar na nuvem. Então, são alternativas bastante interessantes, mas não são pelo RStudio. Então, pelo RStudio seria o R Markdown ou o script. Eu recomendo que você puxe um script existente e você daí adapte para você. Então, a linguagem do R, a ideia do R é a ideia do software livre. É a ideia de que você pode compartilhar com outros as alternativas que você tem de análise. E no meu caso, eu, professor Adriano, estou colocando sempre os scripts dentro das videoaulas. Então, se você quiser pegar um script daquele ali, tem no GitHub, tem no RPubs, muitas vezes eu coloco o meu script no RPubs. Então, você tem como puxar um script e, a partir dele, adaptar, ajustar para o seu estudo. Então, nesse aqui, eu puxo um script do Gujarat, de um exemplo que eu fiz para o Gujarat. Nesse caso aqui, foi chamado o script de aula exemplo.r. Depois eu vou mostrar para vocês em outra videoaula. Eu vou colocar esse script também à disposição de vocês. E aí, então, eu tenho um arquivo do projeto rproj, eu tenho um arquivo de script. Quando ele criou esse diretório, ele cria um arquivo rhistory, que tem o histórico do que você fez, o histórico total, completo, inclusive do que você fez errado. O rdata, ele tem todos os objetos e os dados, ele fica armazenado ali. E aqui é o arquivo meu Excel, onde tinha o dataset, onde tinha os dados, tá certo? Uma vez que você tenha, então, feito isso tudo, eu recomendo sempre fazer um save, né? Você copiou o script, faz salvar, save as, né? Salvar como, e aí você, então, tem o seu script armazenado. Isso aqui vai ser fundamental se você tiver que entregar a rotina, o script do que foi feito. Se você tiver que mostrar isso em qualquer evento, em qualquer momento, você tem ali a capacidade de reprodução do mesmo estudo que você fez, tá certo? Isso hoje é fundamental. As revistas científicas, os estudos, quase todos eles pedem essa reprodução, essa capacidade de reprodução do seu exercício, do seu estudo, de modo a comprovar que o que você fez está correto. Então, bom, uma vez feito isso, pronto,
você vai ajustar o seu script, vai fazer as alterações necessárias, vai rodar o modelo, tá certo? Então, eu consigo alterar os nomes, eu consigo modificar os dados, fazer subamostras, eu consigo fazer aí um zilhão de coisas, tá certo? Neste caso aqui, a sugestão que eu faço, né, para vocês é abrir um novo script, copiar e colar esse texto, né, esse script para dentro do seu script novo, né, você tentar reproduzir isso aí dentro do seu computador, né, e verificar esse resultado dessas rotinas, tá certo? Nós vamos, em outro momento, fazer os exercícios passo a passo, filmados aí para vocês poderem reproduzir isso aí. No caso, aquele código, a saída dele vai ser exatamente isso aqui. Se você fez corretamente, você vai chegar exatamente a esses resultados aqui. Ok, por hoje eu vou parar. Eu vou deixar depois outras videoaulas, onde nós vamos exatamente operacionalizar, trabalhar com o RStudio, mostrando para vocês, e os meus alunos aí da UFMS, nós teremos algumas aulas ao vivo, né? Que eu não vou colocar as aulas ao vivo no YouTube, mas estamos à disposição, se vocês quiserem fazer contato para tentar rodar isso aí, né? Eu vou colocar a descrição desse script dentro da descrição do vídeo, que vocês vão poder então reproduzir para vocês, ok? É isso aí. Um abraço, até.